Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, a melhor estratégia para emagrecer em 2023, este ano mesmo. Bora lá, pessoal, vamos entrando e hoje nós temos uma convidada aí muito especial que nós já fizemos live juntos e sempre, todas as lives com ela sempre foram um sucesso e hoje será mais uma, com certeza, sempre muita informação aí para vocês com a nutricionista Liz. Eu vou deixar aí, né, o pessoal entrando. Quero muito que vocês já convidem, né? Convidem aí mais pessoas, tá? Para participar dessa live, porque vocês podem aí ajudar muita gente também, tá? Não só serem ajudados, mas vocês podem ajudar mais pessoas. Boa noite, Tânia. Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal. Maravilha. Então, pessoal, seguinte, eu acho que vocês já devem estar sabendo aí, né, da imersão low carb nos dias 30 de janeiro, dia 1º de fevereiro, dia 3 de fevereiro. 3 dias de muito conteúdo, além, né, de todo o resto aí. Vai ter muito conteúdo aqui no meu Instagram também, mas vocês devem se inscrever na imersão low carb. Então é sempre muito importante aí para vocês colocarem, né, tirarem do papel essa ideia aí para vocês conseguirem emagrecer aí em 2023, tirar do papel, cumprir a meta talvez de uns 3 réveillons para trás, 4, 5, né? Então vamos lá. Deixa eu chamar aqui a Liz, deixa eu ver. Aqui. Deixa eu só esperar a Liz entrar aí. Olá, boa noite, tudo Boa noite, jóia? Miranda. Maravilha. Tudo bem? Muito Tudo obrigado jóia. por mais Boa noite, uma pessoal. vez aí o meu convite para fazer uma live aqui no Instagram para os abençoados. E o pessoal sempre me fala muito bem das nossas lives aí, que tem bastante conhecimento. Inclusive, acho que a gente pode chamar aí de aula, né? Com certeza, com certeza. Muito conteúdo e para mim é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, que tem muita coisa para trazer para nós da culinária low carb. E é sempre um Maravilha. prazer. E o pessoal gosta muito da lista mesmo, meus alunos lá na escola, que ela faz parte lá de um desafio dentro da escola também, desafio Chopochete, que agora a gente vai ter mais uma versão aí. E o pessoal gosta bastante porque é muito conhecimento e de uma pessoa que trabalha aí, né, como, né, na maior parte, claro que eu sempre digo, né, a nutricionista, ela vai escolher, obviamente, né, a dieta de acordo com a necessidade do paciente, né, mas a pessoa que foca e sempre em comida de verdade, né? Não tem essa. Eu acho que o principal de tudo é comida de verdade, né? Não é comida de verdade que engorda as pessoas, né? Mas Com certeza. E sabe que aí é o casamento perfeito, né? Porque eu tenho muito aluno seu que é meu paciente, que chega no consultório, diz que sabe fazer, mas não sabe quando pode comer, de que maneira faz isso. Então a gente consegue complementar muito, muito bem essa abordagem, né, nutricional voltada para emagrecimento, com saúde, certeza qualidade de está vida. tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Emagrecimento, Sim, saúde e tudo mais. Então, Liz, seguinte, é óbvio, né, que a gente está aqui, que a gente nem vai precisar revelar, né? Porque eu acho que é meio seria meio estranho a gente falar sobre uma outra estratégia de emagrecimento, né? Mas a melhor estratégia aí para o povo emagrecer em 2023, eu diria, né? Obviamente, como é o meu foco, né? Trabalhar, porque foi com o que eu emagreci, e sim a low carb. Mas eu queria ouvir de você, tipo, o porquê.
né, você considera a low carb uma estratégia, uma boa estratégia de emagrecimento aí para quem está querendo, né, sair desse assim, efeito sanfona, né, parar de uma vez por todas de fazer dieta, né? Porque eu acho que o fazer dieta, por mais que o low carb seja uma dieta, mas essa coisa de fazer dieta é meio estranho, né? A gente É algo que assusta todo mundo. E aí, sim, a low carb, ela tem vários motivos pelo qual eu gosto muito dela. Ela é a minha queridinha, é a minha principal abordagem em consultório. Eu sou especialista também nessa abordagem voltada para emagrecimento, obesidade, tratamento de diabetes, remissão de diabetes, steatose hepática, enfim, uma série de doenças relacionadas à alimentação. Eu acho que o principal motivo que faz a low carb ser a melhor estratégia, a principal estratégia que a gente consegue levar no longo prazo é a questão de não perder o prazer à mesa. Esse é o ponto-chave. Porque quando a gente fala de dieta, o que, que vem na cabeça da maioria esmagadora das pessoas? É algo ruim, sem sabor, sem graça, eu passo fome, é difícil, é vontade, é tudo isso que três vem no termo bolachinhas, água e dieta. sal. Nossa Uma castanha, senhora, que coisa. O pessoal ninguém falava vive. para mim, né? Você come meia maçã para enganar o estômago. Eu, meu Você acha que o estômago é tão estômago burro não é assim, tão né? puro assim, não. Meu estômago não vai enganar. E pelo contrário, né? Meia maçã, a maçã ela tem um poder de abrir o portal do inferno, né? Então ela abre um portal e você fica, né? Não consegue, nada sacia, nada. Então você quer comer cada vez mais, enfim. Quem consegue ficar saciado? Eu tenho uma aluna que consegue. A Tânia diz que maçã para ela mata a fome dela. Fala, ela é uma exceção, porque não pode ser. Ela é Não, fora não da existe curva. isso aí, não. Ela até estava na live aí, não sei se ela tá. Enfim, pode continuar, Elis. Eu acho que esse é o fator principal, né? O motivo principal da low carb ser a queridinha, né, de muita gente, nossa, no quesito manutenção de uma dieta no longo prazo, de um contexto de alimentação saudável no longo prazo. E claro, a facilidade que a gente tem de encontrar opções é imensa, né? Diferente de quando a gente segue uma linha mais convencional, o que que a gente tem? Pão integral, arroz integral, ricota, sabe? É muito, isso sim é restrito, que além de passar fome, você não tem muitas opções. Aí perde o prazer à mesa e tal, e qualquer deslize abre, como você falou, a porta para o inferno, né? É difícil voltar. Então, acho que Meu maior esse é o problema ponto-chave, sempre com assim. as dietas convencionais foi a questão de nunca ter saciedade, né? Nunca me sentir saciado ao longo do dia. Fazer muitas refeições, porém nenhuma delas eu me sentia tranquilo, né? Sabe, eu vivia pensando em comida. Eu nunca estava satisfeito. Então, esse eu vi que era o maior problema, né, das dietas convencionais. E porque eu sempre fui, né, eu tenho 1,80, nunca fui tão, né, eu tenho um porte já que, tipo, faço academia, enfim. Então, assim, eu preciso comer para me sentir, né, bem. E as dietas não me saciavam em momento algum, era o dia inteiro com fome. Isso eu acho que é uma das coisas que a low carb ela causa bastante adesão às pessoas que começam, né? Porque ao invés de trocar 500 refeições do dia que não dão saciedade, eles trocam por poucas refeições que dão Exato. saciedade. E aí eu acho que também uma das questões, puxando para o meu lado, né, para o lado gastronômico agora, a gordura, a gordura dos alimentos, ela é um fator muito importante na questão do sabor,
né? A gordura é o que dá também, né, além de outras questões, mas ela dá o sabor à comida. É óbvio que eu não estou falando em exagerar, né? É para perder o medo, não a noção, né, da gordura. Mas enfim, eu acho que a gente pode perder o medo de comer a pele do frango, né? Porém, a gente não precisa ficar suplementando, né? Ah, o povo quer inventar o povo quer conhecer o low carb, já quer no outro dia tá tomando bulletproof coffee, né? É, colocar manteiga tipo, comer costela, colocar brócolis na manteiga com bacon e comer com ovo frito e com não sei o quê. Aí não dá certo, né? São fases que eu já passei, inclusive, quando você descobre a low carb. A gente sai de um contexto de medo de gordura, que a gente chama de lipidofobia, para um entendimento de que, ok, gordura não é a vilã, não é o problema, e começa a pesar a mão. Mas o fato de gordura não ser negativo, de ser importante, inclusive, no contexto da alimentação saudável, não é quanto mais melhor, porque gordura também não traz uma riqueza de nutrientes. Ela é basicamente o carboidrato, não o carboidrato, mas é uma Sim, fonte de combustível, sim. assim como o carboidrato. Então, ela não agrega vitamina, mineral, muito pouco, né? Então, não é quanto mais melhor, mas é entender, né, exatamente essa ideia de que não é a gordura que traz sobrecarga renal, que traz gordura no fígado, que nos engorda. Dificilmente você comete exagero pegando um potinho de manteiga e Bom, comendo na colher. Ninguém faz isso. Agora pega, sei lá, um pote de sorvete que tem um monte de açúcar com a a gordura, mistura né? Aí sim. E aí só pegando o gancho, a mistura disso aí é um é prato cheio para o exagero. E aí só pegando o gancho do que você falou também, como benefício da low carb, a gente pode citar dois em um: saciedade e logística do teu dia a dia. Por quê? Se você tem mais saciedade, você precisa comer menos vezes, você diminui esse fracionamento. Então, essa ideia de que eu tenho que sair de casa cheio de potinho, cheio de marmitinha, cheio de snackzinho, cai por terra. Você consegue fazer essa janela de alimentação estender. Então, inevitavelmente, você vai almoçar, tomar café, almoçar e jantar. E tem gente que nem toma café, tem gente que faz 2 refeições no dia e tá tudo certo. E aí você ganha em tempo. A tua logística de organização desse planejamento alimentar se torna muito mais fácil de fazer. Você só tem que pensar em 2, 3 refeições no dia, não mais 5, 6, como verdade. é a Eu alimentação posso até convencional. complementar, porque quando eu comecei a low carb, eu tinha muito de sair sem levar alguma coisa. Por quê? Porque na alimentação convencional, né, que come-se de tudo mesmo, você acha qualquer coisa na rua. Você entra no mercado, uma barrinha de cereal, uma bolacha, qualquer coisa, tá, você encontra ali. Na low carb, tipo, ok, hoje eu vejo que encontra, mas assim, né? Na época você ficava meio assim, né? Do que eu vou comer na rua e não sei o quê. Então eu acabava levando um saquinho com nuts, ou um torresminho, ou alguma coisa assim. Até que eu levei, por umas 10 vezes que eu saí de casa, eu levei e voltei com o negócio, porque era mais por segurança mesmo só. Só que eu vi, não, gente, eu não preciso sair e comer qualquer coisa, sabe? Eu não tenho essa necessidade. E depois que eu comecei a reparar isso, por exemplo, eu fiz uma viagem logo no início que eu comecei a low carb, eu dei consultoria para um restaurante no Rio Grande do Sul. E eu fui de ônibus para lá. E o ônibus para de 1 hora, 1 hora e meia, enfim. E é, assim, eu fui de Joinville, que na época eu morava lá, até lá sem comer nada, tranquilo, porque eu não estava precisando. E o pessoal parava e comia em todas as paradas. Desde quando.
nós não somos De hora em hora. aves, né? Que fica ciscando o dia inteiro. E é mais ou menos, e isso ainda quando não pegava lá e ainda comia no meio do caminho, né? Alguma coisa, porque tá tão condicionado, né? A fazer aquilo né? De trazer à boca alguma coisa. E eu acho que para mim a maior liberdade foi essa, falar, não, eu não preciso. Nossa, o que que você vai lanchar? Não, eu não vou lanchar nada, tô tranquilo, tô bem, né? Enquanto eu tiver esse pneuzinho, que essa reservinha aqui, eu tenho energia, então eu não preciso ficar ali, suplementando, Tá deixa. tudo certo. E aí o corpo, quando a gente acostuma com a low carb, com essa baixa no consumo de carboidratos, fica muito mais fácil você pular esses lanchinhos, porque o corpo sabe acessar as reservas de gordura. Então, todos nós temos essas reservas, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. E o corpo tem como acessar, a gente educa o organismo, o metabolismo, né, a acessar esses estoques de gordura para esses momentos de janela alimentar. Então, no momento que eu não estou comendo nada, da onde está vindo a minha energia? Da minha reserva. E isso é o natural, isso é o fisiológico. A gente, infelizmente, pelas orientações, diretrizes nutricionais, a gente estragou isso no nosso corpo, né? A gente condicionou a só tenho energia quando eu tô comendo. Se eu não como, eu não tenho mais energia. E isso serve para pré-treino, para pós-treino, para viagem, para todas as Sim, situações que a gente passa. sim. E também uma questão que hoje eu faço e faço muito bem é a questão do treino em jejum, né? Que eu até prefiro treinar em jejum do que alimentado. Me sentia tão pesado antes, quando eu treinava alimentado, e até não rendia tanto. Hoje em dia eu vou, e assim, o meu personal ele fala. Oi? Sem desmaiar, Desculpa. sem Sem desmaiar, sem desmaiar. Eu passar mal. faço treino bem pesado, por sinal, tá? Eu não faço nenhum treino de CrossFit assim, mas eu faço musculação e treino bem pesado. Até segundo o meu personal falou para mim que, assim, cara, na intensidade que eu treino, treinar em jejum, ele fala assim para mim que é uma coisa que ele jamais acreditava, né? Jamais acreditou que poderia fazer, né? Mas, enfim, é só para você ver, né, que a gente consegue, e eu não estou falando aqui porque é para amanhã o abençoado parar de comer e já ir treinar em jejum, né? Não é bem assim que funciona e não é assim que eu fiz, né? Eu comecei a me adaptar devagarinho. Eu vou falar por mim, se a Liz quiser falar alguma outra coisa a respeito disso, né? Eu comecei a distanciar um pouco as refeições cada vez mais. Por exemplo, eu treinava na época, eu treinava umas 6 horas da tarde. Aí eu comecei a só almoçar, né? Só almoçar e vou treinar final de tarde. Daí eu comecei a tomar café da manhã e daí ia lá e tal. Aí eu ia treinar às 6 da tarde. Depois eu comecei a fazer um teste. Um dia eu vou treinar mais leve e vou só jantar um dia antes. Só jantei, fui lá, fiz um treino mais leve, falei, eu vou me sentir muito bem, me senti muito bem. Falei, então agora eu tô vendo que eu tô mais adaptado. E comecei a aumentar a intensidade do treino. Tanto que hoje eu posso estar 24 horas de jejum, vou lá e treino muito bem. E faço, né, 1 hora e meia de musculação, mais 30 minutos de cardio, enfim, e saio de lá morrendo de fome. Né? Eu como que botar na minha frente ali, low carb, é claro, como. Mas morrendo de fome eu saio, mas treino em jejum. Eu também tenho, gosto muito do rendimento que eu tenho treinando em jejum. Mas isso é bem verdade, a gente não pode simplesmente do dia para noite, agora eu vou, né? Sem comer nada, se eu tô acostumada a comer alguma coisa. Porque esse é o motivo que leva muita gente a acreditar que low carb faz mal, que low carb traz prejuízo, que não é, enfim, que faz mal, né? Porque não passa pelo processo de adaptação, que é pular etapas, né? Sair do high carb, no outro dia low carb, já vou treinar em jejum, já fico 24 horas sem comer. Não funciona assim. A gente precisa fazer esse processo de virada de chave gradual, né? Claro que tem pessoas que do dia para a noite funciona muito bem, mas são poucas as pessoas. A maioria precisa que esse caminho seja gradual, né? E aí, tendo esse desconforto,
Porque sim, na primeira semana, ali 10 dias, quem se muda para low carb, quem se converte para low carb, como a gente fala, tem essa perda de performance, fica mais irritado. Mas isso é perfeitamente normal e muitas vezes até esperado, Até, dependendo de desculpa quanto de só, carboidrato. mas eu até gostaria de fazer uma observação, porque isso não é só da low carb. Em qualquer estratégia que a gente vai ter uma certa irritabilidade. Então as pessoas acabam usando a Claro. estratégia e muitas vezes nem é só a mudança em si de algum hábito. Qualquer hábito. E aí eu posso falar, né, estendendo, se eu vou mudar de casa, se eu vou mudar de trabalho, isso me gera um estresse, me gera uma ansiedade, um nervosismo, uma irritabilidade. Isso é normal. Não é realmente muito bem colocado, não é só da low carb, de uma high carb para low carb. E aí esse processo, ele precisa, claro, a gente tem alguns artifícios para esses sintomas, esse desconforto ser aliviado, né? Mas inevitavelmente a gente vai sentir isso. E passando por isso, aí depois é só colher os benefícios, tanto na questão de emagrecimento, quanto de saúde, quanto de sono, intestino melhora. Então, N coisas aí. O pessoal fala muito, né, da low carb e queda de cabelo, mas assim, calma, não tem. Eu já era careca quando eu comecei a low carb, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, não. Na verdade eu já era calvo, mas comecei a raspar depois. Então o pessoal é capaz de falar aí que eu fiquei careca depois. E, enfim, qualquer qualquer restrição calórica, né, pode acontecer isso. Então não é só da low carb, qualquer dieta, né? Então não culpem a low carb antes de qualquer coisa. É se tirar qualquer coisa por exemplo, tirar que a mulherada principalmente é fogo. Mulherada é fogo. Porque a mulherada é o seguinte, está acostumada a comer chocolate, né, doce todo dia, mas doce tranqueira mesmo, não é um chocolatinho 70, é o doce doce, tranqueira. Aí ela começa a low carb e diz que low carb deixa irritada. Mas é claro, você tirou o doce. Qualquer estratégia que você tirar o doce, qualquer estratégia você vai tirar né, o doce. Você vai tirar o doce, vai ficar irritado igual. Então não culpem a low carb antes de fazer durante um tempinho. Experimenta quem fuma tirar o cigarro, se não fica irritado da Com mesma forma. certeza. Então, assim, são hábitos que você condiciona o teu corpo que quando você tira, isso vai te trazer o desconforto, a irritabilidade. Mas é passageiro, é transitório. Então, e realmente, mulher é complicado. E aí aquela dependência, né, para ter o bem-estar, período menstrual, isso é simplesmente condicionamento, é um comportamento condicionado, né? Eu tenho como se fosse uma recompensa, eu tenho o mal-estar inerente da TPM ali, enfim, e outras situações do dia a dia, e aí eu condiciono o meu corpo que para ter esse bem-estar eu vou comer um docinho, aquilo me abraça e é um prazer imediato. Na próxima vez que eu tiver um desconforto, automaticamente meu corpo já vai sinalizar essa mesma vontade de novo. Porque ele lembra, ele tem memória que naquela outra situação você amenizou esse desconforto comendo aquele doce, aquele chocolate. Então, isso você vai condicionando. Então, não é que fisiologicamente seu corpo precisa do chocolate. É porque você quer e porque você está Tá. condicionado Liz, a me isso. diz uma coisa, porque eu acho importante a gente pegar alguns ganchos, né, no meio. E eu noto que o pessoal fala muito para mim aí, no final da noite, né, no finalzinho de tarde, sente uma vontade muito absurda de fugir da dieta, de comer algumas coisas assim. Você passa por isso também no consultório? É normal? E o que pode fazer, no caso, para amenizar um pouco essa coisa, para quem está começando aí, né? Na verdade, assim, é claro que tem um componente nutricional nisso. Quando a gente não tem um começo de dia, o café da manhã, um almoço bem equilibrado no que se refere à oferta de nutrientes, você vai acumulando essa necessidade para o fim do dia.
E tem também a questão do autocontrole. Você vai cansando o seu autocontrole no decorrer do dia quando você é muito radical. Radical no sentido de passar fome para emagrecer. Então, de manhã eu vou lá e como meio ovo, mesmo em low carb. Eu como meio ovinho, aí eu passo a manhã inteira sem comer nada. Aí no almoço eu vou lá e como 50 gramas de carne, duas folhas de alface e sei lá, qualquer outra coisa para complementar. Então, você tem um déficit calórico muito importante, tem um déficit proteico especificamente muito importante, e até ali, almoço, 2, 3 da tarde, você consegue domar o impulso, a vontade, tem esse controle, autocontrole. Mas do meio da tarde em diante, associado ao teu cansaço do fim do dia, trabalho, estresse, correria, cara, você só quer aplacar aquelas emoções ruins e você já gastou o teu autocontrole. Então, você tende a buscar esse recurso na alimentação para trazer mais prazer, para aplacar essa falta que você proporcionou muito É um grande no auto-mimo decorrer do também, dia. né? Olha que você. É porque a Uhum. gente está acostumado desde criança, Compensa, né? né? Qualquer coisa que a gente fazia, né? Por exemplo, se você fizer não sei o que, você vai ganhar um doce. Ou se você fizer não sei o que, você vai ganhar isso. Caía, né? Caía, ralava todo, falava, ó, pega aqui um copo de água com açúcar. Enfim. E aí a gente cresce imaginando uma recompensa também para esse tipo de coisa. E quando a gente. Esse Com mimo certeza. não vem. Não vem. Só que aí a gente, né, quer aquela loucura. Eu costumo dizer para o pessoal aproveitar mais a parte ali, fazer sempre uma refeição naquele horário, né, também com mais proteína, que geralmente tende a dar uma tranquilizada, né? E eu acho também que ninguém Com precisa aqui certeza. passar perrengue, porque existem uns docinhos, né, que a gente pode colocar que não, né, que não vão estragar a dieta, né? Enfim, tem algumas coisas que as pessoas podem fazer um doce mais proteico, com whey, né, com alguma coisa assim e tal, para não, né, que não tenha muita gordura, enfim, ou até um quadradinho ali de chocolate 70% e tal. Então, acho que tem como também, né, colocar ali, encaixar um doce para dar essa tranquilizada. Eu só não acho nunca legal quando o doce vira um vício, né? Tem que comer ali. Então acho que às vezes vale a pena, né, parar um pouquinho, entender assim. Todo vício, né, em geral, traz alguma consequência negativa. E mesmo sendo low carb, sendo saudável, você condicionar o teu prazer, o teu conforto a um alimento, a longo prazo, realmente não é muito interessante, não. Porque aí aquilo vai cada vez tomando proporções maiores, aí o docinho precisa aparecer depois do almoço, aí depois do jantar, e volumes maiores, e aí, mesmo sendo low carb, para quem está buscando emagrecimento, acaba dando uma atrapalhada. Com Alguém falou da tâmara aí. Eu não estou olhando muitos comentários, mas agora apareceu ali. Tâmara não é necessariamente muito low carb, né? Ela é riquíssima em açúcar, apesar de ser natural, frutinha, né? porque quando você concentra, né, você desidrata ainda o. Eu até falei num post, num Reels que eu gravei, acho que foi ontem, que eu falei no caso da uva e uva passa, né? Um exemplo. E a uva, 100 gramas, você tem 12 gramas aproximadamente de carboidrato. Depende da uva, né? Tem uva que tem muito mais, enfim. Mas É, e a uva passa tem quase 80 gramas de carboidrato, né? Porque desidrata muito. Isso, e quase 100%. comer a uva. Por isso que o povo fala, nossa, doce sem açúcar, e coloca uva passa. Não é que não é sem açúcar, tem muito açúcar, porque está concentrando ali o açúcar da uva passa. Enfim, final das contas, teu corpo não fala, libera aí que a uva passa. É natural. Não, não. Ele não Lógico, diferencia a fonte do açúcar, né? E falando da questão do volume, por estar desidratado, você come um volume de uva passa muito maior, de tâmara,
enfim, qualquer damasco, qualquer fruta seca, quando comparado com a fruta in natura. Então, o ideal é sempre optar pela fruta in natura e não ela seca, desidratada. Até essa questão do corpo, né? Não diferencia a fonte de açúcar é muito interessante, né? Porque as pessoas elas têm essa visão, né? Não sei o que é natural, não sei o que é natural, mas o teu corpo não tá nem aí se o açúcar é orgânico, é demerara ou é da fruta tal, né? Claro que a fruta inteira ela vai ter as fibras e tudo mais, mas é, com a fruta geralmente processada, né? Tipo um suco de laranja peneirado, é, não tem quase nada de coisa boa ali, né? Especialmente quando ele vem naquela garrafinha do mercado, que já oxidou pela luz ali que entrou. Então você perde muito. Você está tomando uma água doce colorida. É isso que você está tomando ali. E isso acaba chocando muitas pessoas, que eu sempre falo, né? No contexto de emagrecimento, não estamos falando de coisa saudável, tá? Mas no contexto de emagrecimento e low carb, é melhor um refri zero do que um suco concentrado desses de uva integral, do que um suco de laranja. Porque pelo menos eu não tenho caloria. Claro que não é para fazer disso um hábito. Ah, já que é melhor, vou tomar Coca Zero todo dia, toda hora. Não, não é isso. Mas pelo menos eu não tenho calorias, não tenho açúcar, especialmente para quem é diabético a Coca Zero é muito melhor do que um suco de laranja natural. Isso gera uma certa polêmica, Liz, mas eu acho que a gente está aí pronto para enfrentar qualquer coisa, né? E que sim, né? De fato, a Coca Zero ela faz bem menos mal do que um suco de laranja, principalmente se a pessoa tiver algum desses problemas, né? Então, eu acho que é bom a gente alertar, porque a Coca Zero ou refrigerantes diets aí, eles podem servir de muleta muitas vezes no início também, né? Um refrigerante zero, ele pode matar aquela vontade da pessoa. Isso eu não estou falando, abençoado, se você já não toma refrigerante, não vai colocar, né? Mas assim, se você tem esse costume e quer começar a low carb, às vezes só por, eu sou viciado em refrigerante. Tá, beleza, mas vamos lá então, pelo menos manter o refrigerante zero, né? E isso facilita até a adesão ao plano, né? A essa mudança. Se eu digo, claro, o refrigerante não é saudável, mas se você tem essa coisa clara na cabeça de que pode me ajudar e que a longo prazo a ideia é não ter isso todo dia na rotina, isso pode te facilitar muito a adesão, né? Você vai ter muito mais tranquilidade em abandonar o refri normal, os doces e tudo mais, do que se você não tiver o sabor doce na tua rotina. Então a gente Para tem que ter algumas essa pessoas, clareza. né, colocando um suco de limão, né, num copo com água com gás, já dá, ó, aí, ó, suco de limão com água com gás, ou até, né, para algumas pessoas, dependendo, umas gotinhas de adoçante ali, água com gás, só para. Então, fechou. Né? Eu acho que isso daí é bem importante a gente colocar também, né? Não só ir nessa onda do pô, vai que Coca Zero não é saudável, não sei o que, depende muito do momento, né? Quer dizer, nunca vai ser, mas pode ser inserida, né, no plano ali, né? Liz, Inclusive, antes da gente mudar, Miranda, os estudos sobre low carb não restringem refrigerante zero e adoçantes de modo geral. Eles incluem mantendo os desfechos positivos de emagrecimento e remissão de doenças com adoçantes. Então, só para a galera ter essa segurança de que sim, você pode tomar a tua limonada com adoçante e tá tudo é isso certo. aí. Maravilha, então. E tá, até para quem tá começando aí, então vamos lá. Quais os adoçantes aí mais indicados que você indica assim na low carb? Se você esquecer de alguns, eu até que estou mais acostumado aí, eu falo também. Na verdade, eu vou dizer, Sim. de indicação, todos, todos os adoçantes não calóricos. É lógico que nós temos os naturais, que são sempre, devem ser sempre a preferência. Então, stevia, xilitol, eritritol, né? Esses são, o A sorbitol, stevia, são os melhores. Mas, às aquela vezes, stevia andina, né? A stevia andina é bem
que ela não tem sabor residual, tá? Então é stevia andina, stevia boliviana, ela é potinha, ela é bem legal para colocar aí. Só que no caso na gastronomia, ela já tem alguns defeitos, digamos assim, porque ele não dá estrutura, né? Muitas vezes na gastronomia convencional nós temos o açúcar que nos dá estrutura, né? Para alguns tipos de receita. E nesse caso, ela não dá estrutura, né? Tem adoçantes que não tem, que são adoçantes só de poder, né? Que ele tem um poder adoçante muito grande, porém ele não tem essa de dulce. estrutura. Exatamente. A única, por que que eu digo que, apesar de termos os naturais, que são as melhores opções, qualquer adoçante não calórico é bem-vindo na low carb, porque se você tem acesso, né, ao que tem de mais custo mais elevado, né, então de repente o salmão, a stevia, xilitol, eritritol, coisas que são mais caras para você entrar nesse contexto de dieta low carb. Se você tem acesso, beleza, opte por isso. Orgânico, carnes de gado criado no pasto são melhores. Mas se você não tem acesso, então eu prefiro que você use um adoçante normal de gotinha, esses sucralose, sacarina, enfim, mas que você faça o que precisa ser feito. Você vai ter mais resultado, ainda vai ter resultado usando sucralose, mas não teria resultado se você usasse um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel. Então é para não ter essa ideia de que, já que eu não posso comprar xilitol, então eu vou tomar açúcar mesmo, vou usar mel mesmo. É para não ter essa ideia. Você consegue evoluir mesmo com Eu vou adoçante falar artificial. sobre. Eu vou falar também sobre essa questão aí de gastar, né, nos preparos low carb durante esse aquecimento. E semana que vem também nós temos bastante live com outros profissionais também, eu sozinho falando sobre vários assuntos. E não esqueçam, pessoal, se vocês ainda não se inscreveram, tá lá no link da minha bio, tá? Imersão Low Carb 3.0, aí para vocês emagrecerem definitivamente aí em 2003. Eu vou ensinar muitas coisas para vocês no dia 30 de janeiro, 1º de fevereiro e dia 3 de fevereiro, tá? Vocês têm um encontro marcado comigo às 19 horas, só que precisa se inscrever. Então, lá na minha bio, clica no link e vai lá, se inscreve para não perder por nada, tá, pessoal? Aí depois lá vocês. Nem por carnaval, né? Não é para perder, muito menos porque tem É isso carnaval aí. aí à vista. É isso aí. Tem que começar agora, porque essa desculpa aí, né, de começar depois depois eu começo, a doença ela não vai esperar para começar depois, né? Eu Não. depois e até vem aqui um ponto porque eu foi mais ou menos assim a minha vida inteira. Eu começo depois, começo depois, até que o depois eu tava com esteatose hepática, pré-diabético, enfim, que eu tava de jogar fora já. E aí comecei a low carb e hoje estou aqui e posso estar ajudando muita gente porque eu me livrei de tudo isso. Não tem mais nada, enfim, não tem mais gordura no fígado, não tem mais nada. E hoje eu posso estar aqui, né, ajudando. Por quê? Porque para mim sempre foi muito difícil perder peso ou me manter num peso ideal, enfim. E quando eu descobri a low carb, eu falei, cara, não é que não é difícil assim, né? Perder peso, comer comida de verdade, comer comida boa, não é que não é tão difícil assim. Então, eu vou contar pro povo como é que funciona. E por isso que eu tô aqui já há um bom tempo, né? E a vontade de contar para o povo o que te fez bem é absurda, né? Eu tenho um case de sucesso em casa também. E a gente fez um ano aqui, mas eu e meu esposo, um ano de low carb, e foram 40 quilos eliminados nesse um ano, depois de várias tentativas, né, com dieta convencional.
Já passei muito pãozinho integral com ricota para ele, era uma raçãozinha toda manhã. E nada funcionava, né? Porque era difícil a adesão, principalmente no longo prazo. E aí, com a low carb, quando a gente viu esse resultado, meu Deus, né? Aí sim, o Gostosa de consultório me fez verdade. sentido. Esse é o poder da gostosa de verdade. Exato. E aí, né, qual que é a minha ideia principal, né? Pa- Beleza, passei tudo isso, estou ensinando o pessoal. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou pegar as técnicas da gastronomia clássica e vou transformar em low carb, para facilitar ainda mais a vida do povo, né? Que é isso que eu faço, que eu faço diariamente no Instagram, que eu faço direto lá com os meus alunos da escola, né? Que tem lá, eles têm todas as técnicas gastronômicas transformadas, né? Que as técnicas elas se mantêm, né? Mas o que muda muitas vezes são os ingredientes, né? Os ingredientes a gente tem que estar sempre mudando, porque vai muito trigo, vai óleo normal, vai coisa. Então tem que ter todos sempre as substituições, né? Dos ingredientes. Então tudo isso eu já deixei para o pessoal tudo, né, de uma forma mais fácil ali. Ô, Liz, e é, uma, eu queria saber de você assim uma dica para quem está começando agora ou quer começar na low carb. O que você diria para uma pessoa? Imagina que é uma amiga sua que te pediu um conselho aí, fala aí pro povo. Acho que a principal para pontapé inicial é comece pelo básico, né? Se você não tem acesso a uma consulta, não tem acesso a algum profissional para te auxiliar, comece pelo básico. O que que é o básico? A gente não precisa de uma nutricionista para dizer, ó, não tome refrigerante. Não precisa ouvir do nutricionista que bolacha recheada faz mal, que fast food não é interessante, é batata frita, enfim. Isso é consenso em qualquer tipo de dieta, em qualquer tipo de abordagem nutricional. Então comece limpando isso e tente saturar os teus resultados com esse básico, tá? Você com certeza vai ter um resultado fantástico simplesmente limpando esse grosso, né? Que são os industrializados, as farinhas, os açúcares, os ultraprocessados, essa coisa dos alimentos muito ricos, o mesmo alimento, em açúcar e gordura, em trigo e gordura, tá? Então É a limpa isso da rotina, tá? Só da por aí você já indústria, vai ter. né? A dupla preferida. Exato, Então, sempre exato. você não vê um produto que é só rico em açúcar ou que é só rico em gordura. Você geralmente vê a bomba, que é os dois. Exatamente. Não natural, né? Se você pegar na natureza, por exemplo, o abacate é rico em gordura, mas quase zero carboidrato. Né? Você pega uma batata, é o contrário, ele é rico em carboidrato, Beleza, basicamente não dá carboidrato, zero gordura. só Então, em essa junção em poucas foi o homem que coisas, fez. né? Tipo, por exemplo, as nozes, né? Que daí ele aumenta, depender, claro, se tem baixo carbo, mas dependendo do castanho de caju, um pouquinho mais. Mas mesmo assim, não chega a ter muito carbo, ter mais gordura. Enfim, mas é bem, às vezes ela não Com mistura, mas certeza. lá vem o abençoado e coloca açúcar no abacate, né? E né, É, vai lá e e coloca a banana numa base para sorvete, que daí já junta. A acabou. palatabilidade é absurda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando a gente tem um paladar viciado em tranqueiras. Não queira, por isso que a low carb Uhum. também, a transição não é tão difícil, porque ela é saborosa, ela é gostosa. Mas tem que tomar muito cuidado quando as pessoas estão tão acostumadas, né, com aquela palatabilidade, né? Sempre ficar cuidando de muito. Sempre ficar cuidando, não. Fugiu a palavra. Sempre acostumados com o sabor doce, né? Com aquela. A, e Intensa, aí as né? pessoas querem trocar no outro dia por uma coisa saudável, né? Fit, não sei o que. É difícil, mas por um tempo. Eu sempre digo que não há comparação, a comparação é desleal. O que que é mais gostoso, uma pizza ou um brócolis?
É lógico, né? Então é muito difícil você, sabe, se desligar desses alimentos hiperpalatáveis. A gastronomia low carb, ela é fantástica, ela é uma delícia, a dieta é maravilhosa. Mas quando a gente sai desse contexto, né, dos fast food, das comidas ultraprocessadas, o apelo pro hiper, ultra, mega palatável é absurdo, né? Então a gente estranha o sabor de uma gastronomia mais limpa, de uma gastronomia mais saudável, que é exemplo da low carb. Mas depois que você desacostuma, você modula o teu paladar, meu Deus, você não sente nem falta da pizza. Você continua gostando, você não deixa de gostar, mas você não sente mais tanta falta quanto antes. Então tudo é um processo, uma construção, que a gente precisa ter paciência, É né, para verdade, essa que isso aconteça. questão aí que você falou, uma pizza, ela não faz mais tanta falta, né? Você começa a, ao, ao conjunto das coisas, né? Por exemplo, uma pizza low carb, ela vai te fazer bem, ela vai te nutrir, né? Além de te... então, e muitas vezes até uma pizza low carb, ela vai te deixar saciado mais rapidamente, né? Porque nós vamos ter uma massa, né? Tá. Depende da massa, enfim, mas nós vamos ter uma massa com farinha de oleaginosas, né? E ela vai te deixar saciado com duas fatias de pizza no lugar de seis, oito fatias que você comeria uma pizza convencional, porque o carboidrato ele tem, né? Ele tem dessas de o teu corpo pedir mais. Estimular, né? Então tem tudo isso aí. É, Pessoal, exatamente. se vocês tiverem alguma pergunta aí, manda aí para nós, que eu vou dar um tempinho aqui para vocês mandarem alguma coisa, tá? Ó, pessoas têm dificuldades em novos sabores. Não precisa ser igual, precisa ser gostoso. Isso, ó, a Tânia tá falando e é muito legal, tá? Essa é a Pois é, Tânia que come maçã ela e se falou sente que não era saciada? ela lá no início. Será que eu tô confundindo? Será que eu tô Ah, não? confundindo com outra, com outra aluna que falou? Enfim, eu tô achando que era ela, mas ela disse, eu acho, no início que não era ela. Enfim, é bem isso, Tânia. Às vezes, nunca vai ser igual, né? Se bem que a gente já tem coisas aí que, tipo, os pães low carb Muito parecido. sensacionais, tá? Inclusive os que vocês aprenderam na escola. Os outros preparos, né, são maravilhosos aí, mas tem algumas coisas que a gente não consegue chegar no resultado porque a gente tem ingredientes diferentes e não tem como, né? Não tem condições de a gente fazer. É tipo a gente querer fazer um prédio, só que sem teto, só de barro. Entendeu? Não tem. O produto em si é diferente, então a gente vai ter diferença, tipo um pão francês. Eu não gosto nem de chamar um pão low carb de pão francês, porque jamais a gente vai conseguir aquela textura de miolo, aquela coisa daquele jeito. Agora, um pão caseiro, a gente Vai. já consegue com uma qualidade absurda, né? E muito semelhante. Muitas pessoas falam até que é melhor. Tipo, eu tenho um que ele comeu um chocotone na minha casa e disse que ele não gostava de chocotone, mas agora o chocotone low carb ele gosta. Enfim, só para você ter noção. Obrigado. Obrigado. A Marlu tá perguntando de melancia, se ela pode comer. Não, assim, o poder e não poder, tudo depende de um contexto, né? Qual é o objetivo, como é que está a sua saúde, tem vários fatores que influenciam. De modo geral, eu dificilmente tiro das dietas dos meus pacientes frutas. É muito raro eu precisar tirar melancia, tirar banana, tirar essas frutas mais doces. Então, até porque a melancia em si, falando dessa fruta, ela tem uma atividade de água muito grande, então dificilmente você, apesar de um índice glicêmico alto, a carga glicêmica, que é quanto de carboidrato ela tem, dificilmente você come muito carboidrato nela, porque você enche antes, né? Tem muita água. Então, Vai em geral, fazer sim. bater e fazer suco, né? Por isso que às vezes eu tenho medo de falar de umas É, coisas pessoal, porque daí, ao invés de comer fruta, o é, pessoal vai bater, depois fala, não, lá ele diz que não sei o que pode.
pegou. Pode. Aí ele pega e faz o quê? Ele bate, faz um negócio, daí bota para cozinhar, reduz, concentra, aí volta, Aí tá enfim. feita. Mas é isso daí. É. Um, É. Entendam fruta in ó, natura, por favor. o Miranda aí, ó, mesmo sobrenome que o meu, qual seria as três principais refeições para fazer low carb? Olha, eu vou te falar o seguinte: não existe três refeições principais para fazer low carb. Na verdade, você pode fazer low carb com uma refeição, você pode fazer low carb com duas refeições, pode fazer low carb com três refeições. E assim, uma das coisas que eu acho importante que você falou é focar em principal. Eu acho que isso é legal, focar na refeição principal. E tem gente que foca em lanche. E focar low carb no lanche, eu não acho tão interessante, tá? Eu acho que o legal é sempre focar nas principais refeições. Eu, se fosse para eu falar, né, do que eu acho com low carb, eu falaria para fazer uma principal no almoço e uma principal mais ali final de tarde, umas 7 horas por aí, né? No meu, para mim seria o mais ideal, né? Para algumas pessoas talvez mais, enfim. Tudo depende de contexto, mas a grande maioria trabalha com 2 a 3 refeições no dia. Café da manhã, almoço e janta. Às vezes pula o café da manhã, fica com almoço e janta. Mas eu costumo dizer que o principal, falando de emagrecimento, é comer quando tem fome, independente de quando aparece essa fome. Por isso que essa coisa de, o café da manhã é a principal refeição do dia, isso é totalmente balela. Não, a gente sempre ouviu isso, né? Eu lembro desde pequenininha. Não podia ir para a escola sem comer nada, porque a principal refeição. Não existe isso, tá? O principal é não respeitar essa fome natural, fome real do corpo. Você faz uma refeição com fome de verdade, você pode almoçar às 3 da tarde. Tá tudo certo. A Jurema, ela colocou assim, ó, difícil é colocar na cabeça da família. Jurema, eu vou até pegar o gancho hoje, eu não vou falar sobre isso, mas amanhã a nossa live de aquecimento vai ser às 20 horas, tá? Só amanhã vai ser às 20. E eu vou estar aqui com a esposa e nós vamos falar sobre a importância do apoio familiar no processo de emagrecimento. Mas você vai ver que não é só o apoio que é fundamental, não. Mas amanhã a gente conversa sobre esse assunto, que eu não vou me adiantar aqui, não, tá? Não vou me adiantar e matar o assunto de amanhã. Wanda, podemos beber cacau sem açúcar? Que cacau sem açúcar seria esse? Não consigo entender que cacau sem açúcar seria. Talvez está falando leite com cacau, né? Ou o que que seria? Porque o leite não é uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa que você bebe fácil e tem, né, uma quantidade razoável de carbo. A não ser que você coloque uma gotinha, um pouquinho no seu café, enfim. Uma Mas quando gominha de o povo leite. quer tomar leite, daí já fica, tomar já não acho uma coisa tão interessante, né? Mas, ó, até falando do pão de cebola, esse é bom pra caramba. Pois é, Jurema, tem que ó, eu tô tentando fazer essa mudança. Quando você fala tá tentando, você não tá fazendo tudo. Então você vai falar assim, ó, vou fazer, vou fazer. Pelo menos eu funciono a 880. Eu funciono assim. Para mim não dá para ser meio isso, meio aquilo. Ou é fácil ou não faço. Então, começa a colocar, mudar a tua palavra aí, falar que eu tô fazendo. Mudar essa visão, né? Porque sim, vai ter vários obstáculos. É a família, é na academia, o teu personal vai te falar que você tem que comer tal coisa, né? Amigos e tal. E se você não se colocar como responsável única e exclusiva pelo seu resultado, não vai funcionar, não vai acontecer, o resultado não vai vir. Aliás, você vai ter um resultado que não é aquele que você queria. E aí o resultado também é só seu, né? Independente se ele é bom ou não. Não vai ser da família, não vai ser dos amigos, não vai ser de ninguém, só teu.
Então é Pessoal que está autorresponsabilidade, perguntando né? sobre quantidades aí também, eu vou abordar esse assunto mais para frente um pouquinho, tá? Eu vou. Aqui eu acho que a gente já fez uma live aí com muito conhecimento aí para vocês. Quem chegou depois, volta depois e assiste. Peço aí que vocês compartilhem, né? Quem está aí agora, depois compartilhe essa live para a gente poder ajudar mais pessoas, tá? Não esqueçam que nos dias 30, dia primeiro e dia 3 nós temos um encontro marcado, imersão local, às 19 horas, tá? Vai ser no YouTube, então tem que se inscrever com o link na minha bio. Não esqueçam que eu vou ensinar vocês, tá? Eu vou ensinar como emagrecer definitivamente em 2023, ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Isso faz toda a diferença, tá? Então, Com certeza. eu queria agradecer a eles. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por sempre trazer muito conteúdo aí para o pessoal, viu? Muito obrigado. E, né, mais uma vez, e a gente se vê lá dentro da escola lá, né? Com certeza. Em breve. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito prazeroso para mim estar aqui. E, gente, vamos lá. Vamos fazer low Ó, carb. tema Esse é o bom ali, caminho. ó. Ganho de massa magra em low carb, ó. Um tema bom para um post, para alguma coisa assim, Ó, hein? super possível. Acho que a gente já pode Opa, marcar a próxima live. maravilha, então. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos vocês também. E até a próxima. Valeu! Até a próxima, gente. Beijinho para todos.